Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim, me desculpe o horário aí, é porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa especulação do Christian Rodrigues vir jogar no Cruzeiro. Saiu a notícia aí, nessa tarde de hoje, que o empresário do atleta teria oferecido o Christian Rodrigues ao Cruzeiro e também ao Vasco da Gama. Antes de mais nada, para quem não tá ligado quem é o Christian Rodrigues, é aquele mesmo apelidado de Cebola, que eu vou colocar a foto aqui na tela para vocês agora, ó. Esse mesmo que jogou na seleção uruguaia por muito tempo, e alguma oportunidade ali, quando o Arrascaeta estava se destacando, cobrava-se muito a titularidade do Arrascaeta no lugar dele, mas enfim, fato é que o empresário do atleta realmente o ofereceu ao Cruzeiro e o Vasco, e desde que surge uma especulação dessa aí, por ser um jogador que já teve sua relevância no futebol, muito fica se questionando se ele seria uma boa ou não para o Cruzeiro, e eu até acho que a gente não tem ainda um jogador definido para essa posição de campo que ele ocupa, não tem aquele armador, aquele cara que articula jogadas, que cria jogadas, enfim, teria sim uma vaga para um jogador desse tipo no Cruzeiro, caso esse jogador, na minha humilde opinião, não fosse o Christian Rodrigues, com 35 anos de idade, dispensado do Peñarol, que foi o clube que o revelou. Então, a partir do momento que o clube que o revelou não quer mais, passa-se uma insegurança muito grande, pelo menos no meu modo de ver, para que outro clube o contrate. Seria a mesma coisa do Cruzeiro rescindir o contrato do Fábio e ele ficar sem clube e ser oferecido a demais equipes. Então seria no mínimo suspeito. E o Christian Rodrigues conviveu com muitos problemas de lesões no próprio Grêmio, que foi o time brasileiro pelo qual ele atuou. Ele estreou diante do Cruzeiro do Sul pelo Campeonato Gaúcho. Aí já na sua primeira partida se lesionou, uma lesão muscular, aí depois ele ficou se recuperando e também punido por 4 jogos devido a uma punição que ele tomou enquanto ele jogava lá no Parma da Itália. E quando ele voltou, ele jogou contra o Inter e voltou a se lesionar mais uma vez. Então ele tem esse histórico de lesões que desfavorece demais. Já é um jogador velho para o futebol, não que 35 anos de idade seja velho, até porque daqui a pouco eu tô chegando lá também, a casa tá caindo. Mas a gente sabe que para um atleta de alto nível no futebol, 35 anos já fica pegado. E quando o cara tem esse histórico de problemas de lesão, aí complica muito também. Ele teve uma passagem pelo Independiente depois do Grêmio, onde ele foi por empréstimo. E o próprio presidente do Independiente foi na mídia e disse que foi um erro tê-lo contratado. Ele disse a seguinte frase, era para ter averiguado os antecedentes dele com relação às lesões, Se você o espetava com o palito de dente, ele se machucava. E isso foi o que o presidente do Independiente disse a uma emissora lá da Argentina. Então, assim, sinceramente, apesar de eu achar que essa posição de meia ali no Cruzeiro ainda é carente, nem Marcinho e nem Claudinho se firmaram, eu não acho que seria uma boa contratação do Christian Rodrigues por tudo isso. Até porque também ele deve ter um salário que não é baixo, óbvio, que o Cruzeiro não faria nenhuma loucura por ele, mas mesmo assim, se for um salário de 150 mil para ele, já é muito pro atual orçamento do Cruzeiro. E um outro ponto que pega muito para mim também, cara, é o meu desejo de ver o Marco Antônio ter chance na equipe do Cruzeiro, coisa que não acontece, eu não sei porquê, mano. E não é só uma cobrança minha, Boa parte da torcida pede que o Marco Antônio tenha pelo menos chance de mostrar o seu futebol, e isso não acontece. E mesmo com essa irregularidade do Marcinho e do Claudinho, ele não vem sendo sequer relacionado para os jogos do Cruzeiro. E aí a gente fica se questionando o que tá pegando, cara? Porque ele ficou afastado há muito tempo, o Marco Antônio, fazendo aquele reforço muscular, e ultimamente a gente tem visto imagens dele, o cara tá parrudo, tá patolinha, o pescoço dele até aumentou de diâmetro ali, então fisicamente ele parece estar bem. Agora cabe ao Felipe Conceição dar uma chance para ele, como ele tem feito com vários atletas, Lacuna para isso acontecer existe, porque como eu disse, Claudinho e Marcinho até aqui não se firmaram. Então eu gostaria muito de ver o Marco Antônio tendo espaço nesse time do Cruzeiro, e esse é mais um motivo de eu não achar que seja uma boa contratação a chegada do Christian Rodrigues. Primeiro pela idade, que já é muito avançada. Segundo pelo histórico de lesão, ele fica muito tempo fora em todos os clubes que ele é contratado. Terceiro pelo alto salário, e quarta pela opção extra que seria ali na posição onde eu gostaria muito de ver o Marco Antônio jogando. E eu queria saber da opinião de vocês. Vocês acham que o Christian Rodrigues Cebola poderia ser uma boa para o Cruzeiro se viesse com um salário mais baixo, dentro do padrão do Cruzeiro?
ou você acha que seria apenas mais um para ficar fazendo estágio no departamento médico do Cruzeiro? E um segundo assunto do vídeo, para a gente terminar, vídeo curto hoje, hoje é o 5º dia útil do mês, né? Seria ontem, mas como foi a sexta-feira feriado, né? Enfim, hoje é o 5º dia útil do mês, ou seja, vence mais uma folha salarial no Cruzeiro. E será que a nossa diretoria está com fundos reservados aí para fazer esse pagamento aos atletas, funcionários? Fica a dúvida no ar aí, né? São tantas informações divergentes que eu já nem sei precisar mais quantos são os meses atrasados que o Cruzeiro tem pendente com os atletas. Se eu não me engano são 2 ou 3, mas ainda tem o 13º também, que pode ser um 4º mês. Será que seria o 5º já com esse que venceu hoje? Então, eu não vi nenhum setorista do Cruzeiro trazendo essa informação. Eu procurei no Twitter do Samuel Venâncio, que na minha opinião é a fonte mais confiável, só que ele não tinha dito nada a respeito disso ainda, e nem os portais de notícias também. Então não se sabe ainda se o salário que venceu hoje no Cruzeiro foi pago ou não. E isso me preocupa muito, porque pode ser mais uma pendência, né, para o grupo de jogadores do Cruzeiro. A gente sabe que de vez em quando pode haver um pouco de descaso por causa desses atrasos aí. E no final de semana tem clássico, né, diante do Atlético. Então seria bem positivo se a diretoria do Cruzeiro colocasse pelo menos esse mês em dia, pagasse certinho, para que haja uma motivação extra, né, para a gente enfrentar o nosso rival. Até porque o Cruzeiro, do jeito que tá precisando de toda e qualquer motivação, né? Então o vídeo de hoje foi esse, falando que eu não sou a favor da contratação do Christian Rodrigues, ressaltando mais uma vez que eu quero ver o Marco Antônio tendo chance no time do Cruzeiro, e fica a dúvida no ar aí se a diretoria do Cruzeiro pagou ou não a folha salarial que venceu hoje no 5º dia útil do mês. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E se possível, deixa o like aí para dar aquela força para a gente também, e se inscreva no canal, tudo aquilo que vocês já estão carecas de saber, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.